Para garantir a segurança no ambiente de trabalho, são estipuladas diversas medidas que visam minimizar os acidentes e as doenças ocupacionais e proteger a integridade e a capacidade de trabalho do funcionário. Para saber mais sobre o assunto, nós viemos conversar com um engenheiro da segurança do trabalho, da saúde ocupacional da Unimed, o Robson Eloy Boff. Tudo bem, Robson? Bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo bem, Thaís. Obrigado pelo convite. Em nome de toda a equipe da saúde ocupacional, agradecemos o convite. Obrigada. A segurança do trabalho, Robson, ela é assegurada por lei? Quem faz parte desta equipe de atendimento? Certo. Sim, ela é prevista na legislação, na Consolidação das Leis do Trabalho. Em seu capítulo 5, ela já trata da saúde e segurança do trabalho. Para regulamentar isso, em 1978, sai a Portaria 3.214, que institui todas as normas regulamentadoras. Hoje já são 34, cada uma delas tratando de um assunto em específico. Em termos de equipe, fazem parte, atuam na área da segurança do trabalho, e aí quem trata disso é a norma regulamentadora número 4, que fala do SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança do Trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e o auxiliar em enfermagem do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho e o técnico são profissionais que atuam mais operacionalmente, mais no chão de fábrica, mais próximo de onde estão acontecendo o grande movimento. Os demais profissionais que são da área da saúde, de certa forma, acabam tendo uma demanda maior nesse sentido, mas também acabam apoiando o engenheiro e o técnico, que além disso, também esses profissionais todos de forma multidisciplinar atuam em programas, campanhas de prevenção da saúde e da segurança do trabalho. Quais são as atribuições, qual é a importância de um profissional de segurança do trabalho? Certo. Além da questão legal, que prevê esses profissionais dentro das organizações, de acordo com a quantidade de funcionários que ela tem e também o grau de risco da atividade que ela exerce, a questão da prevenção, que é a bandeira maior desses profissionais, né? A integridade física das pessoas. E além disso, também dentro das organizações, por consequente, integridade também de estruturas físicas, né? De equipamento, no caso de algum acidente, de algum sinistro, isso também é prejuízo para empresas, óbvio, sem contar a questão humana. No dia a dia, como é que esse profissional atua? Como é feita a fiscalização dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho? Certo. Esses profissionais têm o poder de fiscalização e geralmente são eles que acabam fazendo no dia a dia, no cotidiano. Uma vez implementado algumas políticas, alguns programas pela organização, são eles que estão lá, né, no corpo a corpo, no contato com essas pessoas. Existe legislação também que traz algumas responsabilidades por parte da organização e por parte dos funcionários. Então, a cobrança é nesse sentido, né? De nada adianta se cobrar o uso de um protetor auditivo, que é um equipamento de proteção individual, se a organização não estiver disponibilizando esse material, não estiver dando uma estrutura, um suporte por trás. Além disso, existem órgãos fiscalizadores externos às organizações que aí são quem regulamentam toda essa estrutura, né? Alguns exemplos que a gente pode citar: o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Corpo de Bombeiros, órgãos ambientais que acabam também em algum momento tendo algum reflexo na área da segurança do trabalho, fazendo alguns apontamentos que refletem nessa nossa área. Tecnicamente a gente fala em 3 termos, que são imperícia, negligência e imprudência. Eles podem acontecer tanto por parte da organização, como também por parte do funcionário, né? Muitas vezes o que a gente observa é o próprio funcionário, quando acidentado, se cobrando, né? Tomei alguma atitude errada, não respeitei algum procedimento, mas por vezes também não há uma estrutura adequada para que ele possa exercer as suas atividades. Existem alguns instrumentos que podem minimizar que isso aconteça, né? Como tu falaste, os equipamentos de proteção individual são alguns exemplos disso. Tenho até alguns exemplos que quero mostrar para vocês, mas antes disso é importante ressaltar que a organização sempre busque outras formas, né, como os próprios nomes dizem, equipamentos de proteção coletiva, para que disponibilizem instrumentos, ferramentas que beneficiem mais de uma pessoa, né, grupos maiores de funcionários. E mesmo assim, não sendo possível eliminar aquele risco ou minimizá-lo, aí sim a gente vem para os equipamentos de proteção individual. Tem aqui um exemplo de proteção auditiva, né? A gente tem inúmeros modelos para cada atividade, para cada risco, né? Se especifica um equipamento de proteção individual
diferenciado. E eles são fornecidos gratuitamente pelo empregador? Sim, devem ser fornecidos de forma gratuita. A empresa não pode cobrar por isso, não. Aqui a gente tem alguns exemplos que são os protetores auditivos de inserção e esse aqui é o Concha. Em alguns casos eles podem ser utilizados os dois equipamentos. Atividades onde existam níveis de ruídos muito elevados, se recomenda a proteção dupla, que aí nós chamamos, que é o de inserção e mais o Concha. Em alguns outros exemplos também, atividades onde exista um risco de projeção de partículas, o uso de óculos de proteção, existem inúmeros modelos também, questão de conforto, e para cada atividade se especifica um modelo diferente. E a gente tem outras situações, luvas de proteção. Essa aqui é uma luva nitrílica, mais especificada para atividades com produtos químicos. Existem luvas de malha, luva de vaqueta, luva de PVC. Cada um desse equipamento de proteção individual para um determinado risco que o funcionário vai estar exposto. Calçados de segurança. Esse aqui é um calçado de segurança do tipo botina. Existem outros também de cadarço, botas, calçados impermeáveis. Tudo isso de acordo com o risco que o funcionário vai estar exposto. Nós falávamos no início, Robson, sobre a fiscalização. Ela é feita com que periodicidade nas empresas? Dentro das organizações, por esses profissionais que compõem o SESMIT, no dia a dia. Cada organização tem as suas políticas, estabelece periodicidades de fiscalização diferentes, mas de praxe no dia a dia. O técnico em segurança, o engenheiro está circulando pela fábrica, observa alguma situação irregular, chega, conversa com o funcionário, sinaliza para ele. Externamente, por esses órgãos competentes, é difícil especificar uma periodicidade, Isso é muito relativo. Vai muito de denúncias, quando alguém faz a denúncia e aí o órgão vai até a empresa, situações onde acontecem acidentes e aí o Ministério do Trabalho e Emprego é informado, ele vai até a empresa e geralmente nesses casos há a interdição do equipamento que provocou o acidente de forma mais grave, até que ele seja adequado. Quando não acontece, em casos mais graves, isso pode até acontecer, mais difícil de levar à interdição da própria empresa, como um todo. Pois eu ia te perguntar, qual a punição para quem descumpre a lei? Certo. Existe essa questão da interdição, e aí a empresa vai ter prejuízo porque está deixando de produzir, enfim, sem considerar o dano humano que aconteceu, que resultou isso, mas ela também pode ser autuada, pode ser multada. E aí existem diversas faixas de multa, dependendo da gravidade. De alguns anos para cá passou a vigorar o FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário. É um instrumento da Previdência Social para desonerar um pouco a atividade dela. O que acontece? Esse FAP ele vem com o sentido de beneficiar as empresas que investam em segurança e, de certa forma, penalizar as que não investem. Ele reflete sobre o SAT, que é o Seguro Acidente do Trabalho, que é um percentual que é cobrado no final do mês sobre toda a folha de pagamento da organização. Então, se a empresa investir em segurança, teoricamente ela vai ter menos acidentes de trabalho, o seu FAP vai ser menor e, por final, o SAT também. E o contrário, caso ela não invista, entende-se que aí ela está mais exposta, podem estar acontecendo mais acidentes e pode, no final das contas, elevar o seu SAT. E esta conscientização sobre a importância da segurança do trabalho deve vir de cima, A diretoria que deve dar o exemplo e mostrar que realmente ter uma equipe multidisciplinar nesse sentido faz toda a diferença. Com certeza, Thaís. Nossa bandeira é a prevenção e a nossa maior arma é o exemplo. De nada adianta eu chegar no chão de fábrica e cobrar o uso por parte do funcionário do protetor auditivo se eu, quando estiver circulando lá, não usar, ou quando o gerente adentrar na fábrica não usar, ou o próprio diretor. Por isso que a gente bate muito nessa tecla também do exemplo. E aí, como tu falaste, tem que vir de cima, e a organização tem que estar inserida nessa questão cultural bastante forte relacionada à segurança do trabalho. Obrigada, Robson, pelos teus esclarecimentos e até a próxima. Obrigado, Thaís. Eu conversei com o engenheiro Robson Eloy Boff, lembrando a você que a Unimed Nordeste tem um serviço de saúde ocupacional que oferece, entre outros produtos, o de engenharia de segurança do trabalho. Se você quiser saber mais informações sobre o assunto, basta procurar a Unimed. Uma boa semana para você, nos encontramos na próxima edição do Vida Saudável Unimed. Até lá!